Bom dia, então, para todos. Meu nome é José Carlos Prado Júnior, sou médico de família, de formação, não sou carioca, estou aqui no Rio de Janeiro. O sotaque denuncia um pouco, né? Tanto sotaque assim? Tá. Não sou gaúcho, tá? Geralmente o pessoal do Rio acha que abaixo de São Paulo todo mundo é gaúcho. Não sou gaúcho. Sou estatutário lá de Florianópolis, cedido para o município do Rio de Janeiro. Por que eu estou aqui? Eu vim para o Rio de Janeiro por conta de uma coisa que está acontecendo aqui nos últimos 4, 5 anos, que é o país inteiro está de olho no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, que está havendo assim, uma reforma do sistema de saúde e a atenção primária é o foco dessa reforma nos últimos 4 ou 5 anos. Por que a atenção primária é o foco nos últimos 4 ou 5 anos? Porque houve, ao longo dos anos, dos últimos 50 anos, um foco muito forte na organização do sistema de saúde, como aconteceu no mundo inteiro, organizando o sistema de saúde a partir assim, dos hospitais, tão somente, sem uma coordenação, sem ter uma rede. Então, as pessoas, o caso que o Rio de Janeiro vivenciou até 2009, aconteceu já, outros municípios já tiveram essa fase. E vocês, quem é mais antigo, assim, quem vivenciou essa época, via que os pacientes chegavam totalmente descompensados no hospital, chegavam sem ter um acompanhamento mesmo, né, na atenção primária. E a gente vem fazendo essa expansão na atenção primária. E uma das grandes questões é que houve, então, esse investimento na formação também. Hoje nós temos 100 vagas de residência de medicina de família no município, é o maior programa de residência do país, 100 vagas só do município, próprias do município. Tem mais 40 vagas aí da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é a primeira residência de medicina de família, começou em 87 essa residência. E tem mais a residência da ENSP e da UFRJ com 12 vagas. E sempre ficou um passivo. Ok, e as outras especialidades médicas e tudo mais, o que a gente vai fazer, o programa formativo e tudo mais. Então, essa estratégia do curso que a gente está apresentando hoje, com essa aula inaugural, é um pouco uma resposta a isso. Então, a gente está aproveitando uma força de trabalho importante, que a gente sabe que os nossos hospitais são formadores, né, são centros formadores, são centros que têm muita tradição, né, na formação aí no município do Rio de Janeiro, e a gente está dando um impulsionamento, assim, dando um suporte, um investimento mesmo para esses centros formadores. Então, o primeiro módulo do curso, hoje é a primeira aula, então tem 2 objetivos. O primeiro, então, é dar as boas-vindas a vocês, tá, para esse curso. Eu sei que tem muitas dúvidas ainda, de todos os lados, é muito novo, né? A gente, na área hospitalar, não tem nenhum curso assim, semelhante com essa dimensão e tudo mais. E o que é mais interessante, a Secretaria de Saúde, ela faz parte desse programa de formação junto com a universidade. Então, queria agradecer, né, a universidade, assim, a presença da universidade nessa parceria, que é muito importante para nós. A universidade traz um peso institucional importante, e se a gente souber aproveitar o que a universidade tem de interessante, o que o serviço tem de interessante para esse curso, eu acho que a gente vai ter bons resultados. Tá? Então, tem o primeiro objetivo, boas-vindas para todos. Segundo objetivo, então, vai ser apresentar um pouco sobre em que contexto que esse hospital, por exemplo, esse complexo hospitalar está inserido no município do Rio de Janeiro. Ele não é isolado, ele não é separado do resto da rede. Como que a gente está pensando essa rede? É mais ou menos o objetivo dessa aula inaugural hoje. Aproveitem bem esse curso. A gente tem 2 possibilidades: ou aproveitar, né, super bem ao máximo, ou não, e deixar passar batido. Enfim, tudo vai depender de nós, tá? Então, a gente está super aberto lá na Secretaria para estar modelando o curso. E um terceiro objetivo seria, ao final, a gente pode
enfim, discutir, conversar. Tem muitas dúvidas ainda, não vamos esclarecer hoje, com certeza, todas as dúvidas que vão surgindo, mas pelo menos a gente está aí para estar respondendo e elucidando algumas questões que vocês já têm aí de dúvidas, que a gente, conversando rapidamente antes da aula, aí já deu para... já foram trazidas algumas delas. O município de Rio de Janeiro, então, no ano de 2009... Então, aqui, o curso ele será realizado em 8 sessões, tá? São 8 blocos, certo? Sendo a primeira turma e a última, a primeira e a última sessão, então, presenciais. As 6 sessões intermediárias, bem como as avaliações, serão realizadas à distância, através da plataforma Moodle, que é uma plataforma que é de amplo conhecimento. Provavelmente alguns de vocês já vão ter utilizado essa plataforma em outros cursos. E todos vão poder acessar, então, a plataforma. Tá? Depois a gente vai estar mandando por escrito algumas informações mais organizadas. Então, você vai logar então, com o seu CPF, seu login, cada um vai ter um acesso individual. Né? Faz parte da avaliação a quantidade de acessos que é feita também. A plataforma é uma plataforma bem interativa nesse sentido. E algumas questões de conceito também, vai ter material didático, algum material para leitura, né, complementar para vocês e vocês vão estar podendo interagir na plataforma. Tá? Ótimo. Então, por que a atenção primária? O que a gente está fazendo aqui no município do Rio de Janeiro não é novidade, assim, não estamos inventando nada, e isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha na Secretaria de Saúde, que tudo que foi feito aqui já foi feito em outro lugar há muito tempo e a gente não está reinventando a roda. Geralmente, quando vem uma Secretaria de Saúde, gestores, todo mundo quer imprimir a sua marca, inventar uma nova jabuticaba, né, que aparece, sabem por que jabuticaba? Que é uma fruta estranha, esdrúxula. Quem conhece jabuticaba aqui? Ela dá no caule, é uma fruta totalmente estranha e só dá no Brasil. Então a gente fica inventando algumas coisas que e todo mundo, legal, fica inventando moda. Assim, São Paulo adora fazer isso com as AMES e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente procurou pegar os melhores sistemas de saúde do mundo, olhar para eles, o que eles tiveram de interessante, de bom, e trazer, claro que adaptar para a nossa realidade. Tem que ter um certo grau de inovação em tudo que a gente faz, está avaliando e está reproduzindo esse modelo. Isso vem acontecendo desde 2009. Pois bem, tem vários estudos que colocam que se você investir, os países que têm uma atenção primária muito forte, muito organizada, eles têm os melhores indicadores de saúde. Esse a Organização Mundial de Saúde publicou, é um dos referenciais interessantes. Quem quiser, enfim, se aprofundar depois, tem o link, eu vou deixar a apresentação aqui. Próximo. Então, assim, a atenção primária é basicamente isso. Se você for para Inglaterra, você vai encontrar isso aqui. Se você for para Portugal, você vai encontrar isso aqui. Para Espanha, vai encontrar isso aqui. Florianópolis, Curitiba, tudo onde tem saúde da família, você vai encontrar isso daqui. Que, basicamente, a gente adora trazer dados, inventar nomes e tudo mais, mas, traduzindo, garantir acesso à população. Se eu tenho uma atenção primária, e por que primária? Porque não é atenção, tem um termo conceitual de atenção primária, atenção básica. Qual a diferença disso? Lá fora todo mundo usa atenção primária, que é o primeiro acesso, é o lugar onde as pessoas vão. Quando você vai num sistema de saúde, vai procurar um médico, por exemplo, lá em Londres ou na Inglaterra inteira, você não tem dúvida de onde você vai. Você vai até o teu médico de família, teu GP, e ele vai estar fazendo o primeiro atendimento e, havendo necessidade de encaminhar para o especialista, encaminha para o especialista. E isso é muito bom para o especialista também, porque o especialista deixa de receber besteira, entre aspas, né, casos que não precisavam chegar até ele. Para o dermatologista, por exemplo, ficar chegando não precisa chegar até o dermatologista. Não precisa chegar ansiedade para o psiquiatra. O psiquiatra, aquilo que só o psiquiatra vai conseguir resolver. E assim que os sistemas se organizaram. E aí, se eu não garantir acesso às pessoas, não adianta. Vai bater na porta lá
da clínica da família, do médico de atenção primária, vai estar fechada, cara na porta, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma UPA, vai procurar um hospital e vai superlotar o Lourenço Jorge ou outros hospitais igual. Não adiantou nada. Longitudinalidade é basicamente acompanhar as pessoas ao longo do tempo, sempre as mesmas pessoas, fazendo vínculo, contato com as pessoas. Então, quando as pessoas da Rocinha, a Rocinha é um bom exemplo, que a gente tem 100% de cobertura de saúde da família, quando a população da Rocinha sabe quem é o seu médico, e é bonito ver isso, assim, você vai numa clínica e pergunta, qual é o teu médico, qual é a tua equipe? Eles sabem quem que é o médico, a equipe, o nome dele, o enfermeiro sabe quem é e o agente comunitário também. Isso é interessante. Por que é legal? O mesmo caso, por exemplo, se for na UPA ou se vier na emergência aqui no CER, se vier no CER, se vier no Lourenço Jorge ou se for na clínica da família, na atenção primária, a conduta vai ser diferente. Não porque um é melhor do que o outro, mas porque o profissional está em situações diferentes diante do mesmo paciente. Quando chega um paciente, uma mãe levando uma criança com uma suspeita de otite, enfim, você diagnostica uma otite, muitas vezes você fica em dúvida se vai entrar com antibiótico ou não vai entrar com antibiótico. Se é viral, se é bacteriano. Se eu estou na clínica da família, na atenção primária, eu posso dizer para o paciente, mãe, não é o momento ainda de entrar com antibiótico, volte amanhã, que amanhã eu posso reavaliar você e ver, né, se piorar, se a criança ficar prostrada, se a criança, etc, dá os sinais de alarme, de alerta, volte antes ou procure uma UPA, pronto. É diferente. Se eu estou numa UPA, o mesmo médico, se estiver numa UPA, provavelmente ele vai ser mais intervencionista, porque ele não sabe quem vai ser o plantonista que vai receber depois, não sabe se a mãe vai voltar de fato, porque talvez a mãe não more perto ali e provavelmente não mora, porque a clínica da família tem próximo da casa dela, a UPA talvez não tenha, vai ter menos UPA. Então, a intervenção vai ser diferente. E se for um especialista mais focal ainda numa emergência ou no ambulatório, de um hospital, do fundão, por exemplo, ele vai ser mais intervencionista ainda, porque ele não pode, teoricamente, falhar e deixar passar batido, ou deixar passar batido uma meningite, por exemplo. Então, o cara vai ser mais intervencionista, vai que desenvolva uma meningite, eu não posso ter errado. Então, isso, você atender as pessoas no lugar certo, no momento certo, é muito importante. E a longitudinalidade permite isso ao longo do cuidado. Porque você conhece um paciente com DPOC. O paciente com DPOC, muitas vezes, vai ter um estertor em base pulmonar, à direita, não sei o quê, de base. Ele vai ter, sempre teve, vai continuar tendo. E você é crônico. E você, quando você está numa UPA ou está numa emergência, não conhece aquele paciente, você tende a achar, por via das dúvidas, que é uma exacerbação ou uma pneumonia secundária, né, ao DPOC, e vai ser mais intervencionista. Se você conhece aquele paciente e já sabe a ausculta dele, está no teu prontuário, provavelmente você não vai ser tão intervencionista. E todos ganham, o paciente ganha, você ganha, todo mundo ganha. Então, não é que um é melhor do que o outro, ou um serviço, não é, todos os serviços vão ser importantes, mas você organizar a rede de forma correta no município é importante. Principal causa de morte nos Estados Unidos é a intervenção desnecessária, é a iatrogênese. Isso é comprovado. E por quê? Porque os Estados Unidos eles são muito ruins, eles não gostam dos pacientes e matam os pacientes? Não, é porque o sistema de saúde deles não é organizado de forma que você tem uma atenção primária muito forte, muito boa. No Canadá não acontece isso. No Canadá, ele é organizado a partir da atenção primária. Coordenação do cuidado, então é isso. O médico de família, ele coordena o cuidado, a equipe de saúde da família coordena o cuidado. Se eu tenho um paciente que chega até vocês, por exemplo, numa subespecialidade da pediatria, enfim, ou na própria emergência e tudo mais, você solicita algum exame, na emergência não é um bom exemplo, mas você solicita algum exame, um raio-x, por exemplo, ou uma ultrassonografia. Nós temos ultrassonografia hoje em todas as 70 clínicas da família, e cada clínica da família, ela é referência para outras 3. Então, eu tenho o suficiente hoje ultrassonografia na rede. Se eu coloco nos hospitais,
nos núcleos internos de regulação, essa responsabilidade, essa função de estar marcando ultrassonografia, e aí fica aquela coisa, né? Muitas vezes, tem que ser a minha ultrassonografia, não acredito em nenhuma outra ultrassonografia. É ruim isso. E aí todo mundo reserva a sua vaga e tudo mais. E não tem vaga para oferecer para todos. Então, assim, qual a diferença para o paciente ou para o médico que seja feito ali ou que seja feito num outro lugar, claro, com um bom serviço? Nenhuma. O importante é que o paciente traga a ultrassonografia. Então, a gente colocou para a atenção primária, fazer essa coordenação do cuidado. Se eu tenho um caso, por exemplo, de suspeita oncológica, e eu estou no ambulatório do hospital e solicito os exames, é muito pouco provável, a não ser que seja que aquele paciente tenha marcado você e você vai atrás depois para ver se ele realmente foi, para não perder esse paciente ao longo do sistema. Um ou outro paciente que você vai fazer isso, porque te chamou a atenção. Mas esse paciente pode ficar perdido mesmo por N motivos, porque não encontrou o exame, ou porque não entendeu direito, porque não conseguiu. E quem faz como que esse paciente vai voltar para você no ambulatório super especializado? Difícil. O acesso até você é mais restrito, vão ser aqueles pacientes que estão marcados. E na atenção primária não, é diferente. Então na atenção primária a gente espera que haja essa coordenação do cuidado e que o médico lá, a equipe lá, olha, está demorando esse exame, pô, eu preciso, não sei o quê, fica enchendo o saco ali de um, de outro para conseguir o exame, mandando um e-mail para mim, ligando para mim, Zé, não estou conseguindo tal exame, preciso adiantar. É isso, e isso é a coordenação do cuidado, é super importante. E integralidade seria estar integrado em toda a rede de atenção e tudo mais. Aí alguns atributos que não são tão essenciais. Esses 4, basicamente, se resume um bom sistema de saúde. E a orientação familiar, por exemplo, o contexto familiar é importante. Quando eu estou não fazendo demérito ao pneumologista do hospital, muito pelo contrário. Mas assim, quando eu estou no ambulatório do hospital atendendo asma, qual que é a tendência geralmente? Não todos os médicos, mas a tendência é, o que nós vamos prescrever para ele? Tem que tirar o tapete, tem que evitar pó, que mais? Evitar gato, tem que evitar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito descolado da realidade do paciente. O paciente, beleza, muitas vezes, né, nem questiona isso. Chega em casa, como que eu vou fazer o que me foi prescrito? O médico de família, ele tem um pouco mais de possibilidade de fazer isso, porque ele trabalha perto e conhece o contexto da família. E vai negociar com o paciente. Olha, isso não é possível, mas talvez você faça aquilo. Olha, sal, não é bom usar sal. Então, vamos lá, quem prepara a comida? A senhora prepara a comida? Ok. Seria possível não colocar sal, assim, e depois coloca o saleiro para quem não é hipertenso? Ou colocar pimenta para dar um gosto? Não sei. Você vai negociando. Você está ali mais perto. É um pouco mais fácil. Claro que também não é tão simples assim. Não é todo mundo que vai fazer, mas é um pouco mais fácil. Então, orientação familiar é importante. Orientação comunitária, especialmente no Rio de Janeiro, é muito importante essa questão. Não adianta, para nós também, achar que a dinâmica da comunidade assim, é diferente. E a competência cultural também, se eu lá do Sul não entender algumas questões culturais aqui do Rio de Janeiro, não vou conseguir ser um bom médico aqui no Rio de Janeiro. Tem que levar isso em consideração. Ok, próximo. Não é nenhuma novidade isso daqui, só trazido alguns conceitos que são... E aí, assim, isso daqui tem vários estudos clássicos de 1.000 pacientes na população, 750 vão relatar, em um mês, vão relatar algum problema de saúde. Desses 1.000, só 250, 25% que vão procurar e vão consultar um médico, tá? E 9 deles vão se internar, 6 deles são referenciados para outro médico e 1 é referenciado para um centro terciário. Quando a gente faz faculdade, pelo menos assim, a minha faculdade foi assim, lá na Federal do Paraná, eu saí da faculdade achando que lúpus eritematoso sistêmico era uma coisa muito prevalente que eu ia encontrar todo dia, toda semana, pelo menos um caso, porque tinha um ambulatório específico de lúpus e tinham muitos pacientes com lúpus lá. E eu achava que aquilo era super prevalente. Então, quando eu me formo num hospital ultra, hiper, mega, terciário e especializado, eu tendo a achar os ambulatórios. Eu tenho um ambulatório de cardiologia / arritmia / BAV total, sei lá. Ou, enfim, estou dando um exemplo, mas é isso que acontece. E
é assim que a gente forma, que a gente é formado, que a gente... E para mim foi um choque, foi muito difícil trabalhar na atenção primária, foi muito dolorido, porque eu queria ver aquilo também, eu queria, né, fazer ultra megas diagnósticos que são bons, são gostosos de fazer, dá prazer para nós fazermos, quem não gosta. E não, o que eu vinha? Ah, mais um hipertenso, pô, mais um hipertenso. E aí você começa a entender que é necessidade da população, a população é que traz necessidade. Se eu filtro, como no hospital, o ambulatório, claro que vai chegar aquele paciente, a chance é muito grande de encontrar pacientes com arritmia no ambulatório de arritmia, um ou outro que vai vir errado. Agora, na atenção primária, eu fico esperando que venha, né, eu vou atender nos casos, vai chegar um ou outro paciente com arritmia, e eu tenho que entender isso, porque senão isso muda o meu valor pré-teste. Quando eu estou diante de um paciente, por exemplo, que tenha alguma sintomatologia parecida com lúpus, rubor facial, alguma alteração renal, se eu estou no ambulatório ultra especializado, primeira coisa, lúpus. Se eu estou no ambulatório da atenção primária, quase que descarta o lúpus. Então, é diferente. Próximo. Então, aí a foto de Barbara Starfield, esse livro é bem interessante, que ela compara os sistemas de saúde no mundo inteiro. E aí, enfim, hoje, o mundo inteiro... Hoje o mundo parou de publicar muita coisa para comprovar aquela, né, que a atenção primária é importante, relevante, né? Parou, porque já é chover no molhado. Isso, a gente está em outro patamar, assim, outro nível de pesquisa. Próximo. E a Barbara Starr foi uma delas. Então, o que é a atenção primária? Basicamente, é um médico, eu vou encontrar um sistema que dá conta da maior parte de problemas de saúde de uma população. Lembra que a gente colocou que o médico, a atenção primária é a coordenadora do cuidado? O paciente chega, procura primeiro o médico de atenção primária e ele vai tentar resolver até onde ele conseguir. E aí tem estudos que falam que 80%, outros 90% dos casos mais comuns. E aí o que são os casos mais comuns? Dengue é um caso comum ou não? Super comum no Rio de Janeiro, mas não é super comum em Florianópolis. Eu não sabia tratar dengue em Florianópolis, não sabia, porque não chegava paciente com dengue. E aí, o médico de atenção primária aqui vai ser diferente, alguns problemas de saúde vão ser diferentes da Amazônia, por exemplo. Então, assim, a gente fica muito preocupado com esquistossomose, por exemplo, ou com malária aqui no Rio de Janeiro. Não, a gente não se preocupa porque não tem muito caso e não vai vir muito caso. Agora, o médico de atenção primária precisa atender malária, saber manejar bem malária, se estiver lá no Alto Xingu, precisa. Então, a regra é simples. Você vai ter que atender, na atenção primária, tudo que for super comum na tua comunidade. Ponto. Próximo. E aí os sistemas de saúde, quais são mais eficientes, menos eficientes, quanto gasta mais? Tá? Então, alguns sistemas, por exemplo, o Reino Unido, ele tem um gasto muito baixo quando você divide pela população, em relação ao nível, a qualidade do sistema de saúde. Quanto mais alto aqui, melhor qualidade, melhor esse score de atenção primária e com menor custo. Nos Estados Unidos, ele tem uma baixíssima orientação para atenção primária, uma organização, e ele gasta muito. Então, é um dos sistemas menos eficientes do mundo. Tá? E aí, enfim, tem vários países aí que se comparam. Próximo. Caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha assim, 82% do gasto desses 1,2 bilhões de reais com a área hospitalar. Ah, mas não é importante gastar com o hospital? Claro que é importante gastar com o hospital. Mas só gastar com o hospital não resolve, porque o hospital não vai dar conta. Eu estou tirando paciente, colocando pacientes mais saudáveis, eu estou tirando pacientes que realmente precisam muito do hospital. Próximo. Aqui só um mapa assim, da expansão da atenção primária no país inteiro. Próximo. Então, Rio de Janeiro, já falei, né, um dos maiores gastos per capita. Então, os piores indicadores até 2008, 2009. Em 2012, foi feito, então, o plano estratégico para os próximos 4 anos. E, nesse plano, uma das prioridades é a questão da atenção primária também para estar organizando e continuando. Até 2016 a gente vai chegar a 70% de cobertura.
por que esse maluco está falando de atenção primária aqui num curso eminentemente da área hospitalar? Porque esse tipo de, pelo menos assim, essa visão, essa percepção da rede da atenção primária é muito importante. Repito, se vocês não confiarem e não tiverem experiências boas, vão ter experiências boas e ruins, assim como a atenção primária vai ter da área hospitalar também, mas se vocês se o endócrino desse polo de insulina não tiver confiança que o paciente vai ser bem manejado, vai ser ruim, porque ele vai sempre na desconfiança, ele vai acabar sabotando, porque é no dia a dia, no consultório que você está com o paciente ali que as coisas acontecem. O médico tem um poder muito grande, que é o poder da caneta. Não adianta o prefeito dizer secretário, não adianta. Se o médico não entender isso e não se convencer, ninguém vai obrigá-lo a fazer porque alguém determinou. Não acontece, as coisas não acontecem assim. Então, por isso é importante estar colocando esse panorama para vocês. Próximo. Então, aqui um pouco da expansão da atenção primária, dado desatualizado de dezembro, agora a gente está com quase 900 equipes, próximo. Aqui, então, 2008, 63 equipes, 3,5%, e 47, 50% aqui, quase 50% das equipes completas. Em 2012, a gente pegou um recorte no meio, 813 equipes. 813 equipes significa que mais de 2,5 milhões de pessoas foram incluídas nesse modelo, que tem seu médico de família, ou, enfim, seu médico de atenção primária, generalista, e um enfermeiro, 6 agentes comunitários, é disso que eu estou falando. Tá? Em 2016, vão chegar a quase 1.500 equipes. Próximo. Aqui um pouco comparando com outras capitais, tá? Em números absolutos, a gente só perde para São Paulo. Em proporção, a gente ainda tem muito a caminhar aí, a gente está atrás de vários capitais, vários municípios. Florianópolis, no próximo mês agora, vai lançar a marca assim, de 100% da população coberta por saúde da família. Eu vim de Florianópolis, saí de lá em 2008. Assim, eu atendia parte da minha população, sei lá, 30% trabalhava no centro de saúde lá nos Ingleses, quem conhece, no norte da ilha. Sei lá, 20% a 30% da minha população tinha plano de saúde e acompanhava comigo porque era perto, gostava, confiava. E é isso que a gente espera, é isso que a gente imagina para toda a população. Né? Isso seria fantástico. Oi. Aqui, um gráfico de expansão, de inaugurações de clínica da família desde 1930. Vocês veem que... E a gente tinha aqui 10 tipos de unidade diferente. Quem sabe assim, os nomes? UCPS, PS, CMS, 10 tipos diferentes e perfis diferentes. E status diferentes. Quando a gente nivelou e disse assim, a atenção primária é uma, a carteira de serviços é uma, foi um choque na rede. Quem era um CMS, que tinha um maior status, dizia assim, não, eu não posso ser nivelado, eu sou unidade mãe. Não tinha unidade mãe? Eu sou unidade mãe. Eu não posso, minha unidade filha, ser chamada de CMS também? O CPS, PS, o MAMP, PAN, enfim. Uma loucura. E para a população também. Onde que eu vou? É uma loucura. Então, o que... Próximo. Próximo. Tá, isso aqui, então, equipes completas também, a gente foi completando, não é fácil. Né? Tem bastante médico sendo formado no Rio? Tem, mas também não é fácil você conseguir fixar esse profissional nas equipes, não é muito fácil. Próximo. Aqui, informatização das unidades, houve uma expansão gritante. Próximo. Aqui, o território do Rio de Janeiro, todos conhecem, né? Assim, a distribuição. São 10 áreas, tá? Ele vai desde o 1 até o 5, 3. Quanto maior o número, mais distante do centro. 1, 0 é o centro, certo? 2, 1, então, é a zona sul. 2, 2, Tijuca. Era muito bem servida. Aqui é a cobertura. Isso em maio de 2013, a cobertura de saúde da família. E aí, eu esqueci o nome da colega? Naisa? Naisa. A Naisa tem razão. Você olha aqui no mapa, olha só a cobertura.
de saúde da família é muito pequena, na P40, o que leva à percepção super real, legítima, de que isso que eu estou fazendo aqui é uma propaganda de marqueteiro sei lá, enfim. Mas quando, talvez para a população da 5.3 não seja outra realidade. Vão ter outros problemas lá. Vão ter outras percepções. Precisa qualificar a rede, precisa melhorar, precisa isso, precisa aquilo, precisa comunicação. Ok, são outros problemas. Aqui a 5.2 também teve uma expansão grande, mas também é um território gigante. Aqui eu não estou colocando área verde, então pode ser que se colocar naquela outra, tipo Google Earth, né, o Google Maps, que coloca aquele negócio de satélite, talvez aqui também tem muito verde, então, mas falta sim. A cobertura é baixa, é a pior hoje. Tá? Aqui e na 2.2, apesar de a 2.2 parece super coberta, mas não. Elas estavam disputando assim, a pior cobertura, as duas. Porque é muito denso, muito populoso. Tá? Próximo. Aqui, previsão até 2016, então vai haver uma cobertura boa. Mas o meu mapa não está todo pintado. Tem muita área verde, então muito morro, então vai ter uma expansão, em número absoluto assim, de clínicas, pelo menos, é a maior expansão. Na 4.0, a previsão. Tá? Próximo. E aqui o que é interessante, cada pontinho desse é uma família, pelo menos teoricamente, a mais pobre do município, que recebe Bolsa Família. Tá? Onde está vermelho, não dá para ver direito, aí vai parecer talvez mais pretinho, enfim. Onde está vermelho, não tenho equipe de saúde da família. Onde está verde, eu tenho equipe de saúde da família. Mas só para ter uma ideia, mais ou menos, que para ver quando a gente faz o planejamento, se a gente vai acertar as áreas que mais precisam nesse momento ou não. Tá? Isso é um dado interessante. Próximo. Isso aqui, quando a gente fala da coordenação de cuidado, é importante. A gente desenvolveu uma ferramenta super simples, Google Maps, tecnologia, nada demais, mas assim, que tem um puta impacto. Por que é importante? Porque hoje, 100% das pessoas têm não uma clínica da família, tem um centro municipal de saúde, tem uma atenção primária, pode ser de saúde da família ou pode ser uma atenção primária com um especialista, tipo pediatra, clínico, gineco, enfim. Fácil, né, de dizer assim, então em 2008 já tinha 100%, você estava me falando que Belisário Pena tinha 300 mil pessoas, está coberto. 100% das pessoas têm uma unidade para chamar de sua. Só que para 47% da população hoje, elas chamam de sua nesse modelo mais ideal que os outros países, nosso país também adotou, que é o Saúde da Família. Então, assim, 47% da população tem essa referência. E onde que eu vejo o Saúde da Família ou não Saúde da Família? Onde será atendido? Alguém já viu? Quem já viu esse sistema? Ninguém? Primeira coisa, é muito importante isso, depois, isso aqui é o passaporte, é o que comunica vocês com o resto da rede. Tá? Quando você vai dizer para um paciente para onde que ele vai ser atendido, o paciente começa a chorar para você, muitas vezes, e diz assim, mas eu não tenho minha unidade, eu não consigo. E a gente vai vinculando e responsabiliza. Qualquer sistema de saúde, qualquer corporação, qualquer coisa, na vida, é formado de pessoas. E quando a gente vincula as pessoas e responsabiliza, cada um tem uma responsabilidade nesse sistema, fica melhor, fica mais fácil, fica mais transparente. Então, quando vocês xingarem uma unidade de atenção primária que não manejou direito um caso ou que deixou o paciente largado, coloca o nome ou quer encaminhar para devolver o paciente para a atenção primária, eu coloco o endereço, o CEP, só colocar onde ser atendido no Google, que o primeiro que vai aparecer é onde ser atendido nosso. Ou subpav. Mas é importante que todos façam, assim, se possível. Claro, mas eu não tenho computador na minha sala, ok, mas beleza, se for possível, faz. Tá? Então, coloca o CEP ou parte do endereço e ele diz se ele coloca a casinha, não é perfeito, às vezes ele vai falhar, e daí você arrasta a casinha e, junto com o paciente ali para ajustar, se for o caso, ele vai te dizer qual unidade que é. Ele vai dizer, besteira aqui, latitude e longitude, besteira, mas assim, ele vai trazer o telefone da unidade, e isso é muito importante, se eu estou é muito importante para mim entrar em contato com essa unidade, eu vou ligar para ela, se for o caso, falar com o diretor. Diretor, seu médico é um sem noção que não está encaminhando direito o paciente,
Claro que não vai falar dessa forma, ou vai, não sei. Mas, assim, é importante. E você sabe, o seu médico é a equipe, a São Francisco, o seu médico... Dávio, sei lá. Davi? É o Davi Brale. Eu estou trazendo um exemplo real de um médico dessa equipe. Isso aqui é alimentado em tempo real. E o enfermeiro, ele é Maria José e tudo mais. Toda vez que a gente exporta, uma vez por mês a gente tem que exportar, todo mês, então quando a gente exporta para o Ministério da Saúde, atualiza essa plataforma. Tá bom? E ela fica sempre... Ou ele vai dizer assim, ó, essa equipe está descoberta de saúde da família, mas a unidade é tal. É a sua unidade de referência, ok? E aí, é obrigação, sim, dessa unidade, pode ser assim o Harvey, pode ser a Milton Land, pode ser outra unidade que seja referência aqui da 40, atender esse paciente, independente de ter saúde da família ou não ter a saúde da família. Então, assim, casos azuis, a atenção primária. Não está atendendo, estou tendo problema, telefone e direção. O que você está recusando o paciente, aí você tem que atender. A regra é essa, ok? Mesmo não tendo saúde da família. Tá? Próximo. Carteira de serviço, já falei. Foi um instrumento que parece bobo. Ele é igual a um menu de restaurante, assim, na concepção. Mas ele traz todos os... por escrito. Isso é importante. Por escrito para a população, para o profissional, tudo que ele deve fazer. É importante, está no nosso site, subpab.org, está essa carteira. É importante que vocês se apropriem até para saber o que a gente espera que uma unidade de atenção primária faça. Ok? Próximo. Aí a gente separa, procura não fatiar muito as pessoas, mas algumas divisões didáticas nós precisamos manter aqui. Tá? Então, atenção centrada no adulto e pessoa, criança, adolescente, saúde mental, bucal, vigilância em saúde e promoção à saúde. E tem um tópico aqui de procedimentos ou cirurgias ambulatoriais. O que a gente espera? Que toda unidade de atenção primária receba paciente infartado? Nós vamos estar encaminhando paciente infartado para a unidade de atenção primária? Não. Mas a gente espera que, se chegar um paciente infartado na atenção primária, que eles reconheçam rápido, chamem a ambulância rápido e tomem as medidas iniciais. Vai dar AS para esse paciente, vai dar Isordil para esse paciente, porque é o que faria numa emergência da melhor instituto de cardiologia do mundo. É esse o procedimento inicial que ele vai fazer. Tá? E que provavelmente vai salvar a vida fazendo esse tipo de procedimento. Toda unidade de atenção primária tem que atender paciente infartado, tem que atender paciente infartado. Se chegar, a gente espera que a gente receba paciente parindo na unidade de atenção primária. Não, a gente não vai dizer, venha parir aqui na minha unidade. Não é isso. Vai acontecer. E aí eu tenho que estar preparado e vou receber o paciente. E vou fazer o parto. É isso. E chamar a ambulância rápido, se for o caso, ou tentar segurar se for possível. Próximo. Aqui um material que a gente procura tornar a atenção primária um pouquinho mais abrangente, para que seja possível, o máximo possível, ela manejar na atenção primária. Tá? Então, isso aqui é o kit, na verdade, que a gente fornece para os nossos residentes de medicina de família, quando eles ingressam na residência, para que eles façam o máximo possível de procedimento. Eles fazem biópsia de pele, todos têm eletrocautério nas unidades, e tem uma dermatologista que roda para fazer um matriciamento. Ele separa os casos que eles querem de procedimentos. Num dia específico, vai lá a dermatologista e faz junto com ele para treinar a habilidade. Tá? Próximo. Aqui o resto assim, de materiais que a gente equipou também para atenção primária. Tá? Próximo. E o que é interessante mas você só está falando atenção primária, lá tem tudo, lá é o primo rico e nós somos o primo pobre. Esse curso de especialização é uma oportunidade interessante para os hospitais também, para a rede hospitalar na formação, para adquirir algum equipamento, algum livro, algumas coisas que a gente tem uma certa dificuldade assim, para estar adquirindo normalmente. Então, aproveitem bem racionalmente, para que sejam aquelas coisas que vão fazer diferença para vocês. Tá? Aqui do prontuário eletrônico, próximo. Já está ficando redundante, né? A dispensação de insulina, o quanto que aumentou, próximo, já tinha falado. Aqui medicação controlada também, próximo. Aqui, na atenção primária, a gente trabalha com a lógica de variável, pagamento variável, inclusive para o salário dos profissionais. O 14º salário que é pago aos profissionais estatutários, né, da rede da administração direta,
Na atenção primária, a gente paga através da variável 3. E o que é essa variável 3? A gente coloca alguns indicadores, algumas questões clínicas que vão induzir uma boa prática clínica e que, se ele fizer bem, ele vai receber. Ah, mas daí é o número de consultas que ele fizer? Não. Exemplo, você é livre para pontuar o quanto quiser, tendo até um teto de 10% do seu salário, com aquilo que você conseguir atender bem. E aí tem lá, o que é atender bem? Gestante, por exemplo. Atender bem gestante é, se você captou precocemente, até 12 semanas, essa gestante que finalizou o pré-natal nesse mês, captou precocemente? Sim. Solicitou exames que vão fazer diferença para essa paciente, que eu consigo intervir rápido e detectar. Conseguiu? Quais são esses exames? Ah, tem vários exames no pré-natal, não tem? A gente escolheu 2, HIV e sífilis. VDRL, solicitou os exames ou o teste rápido. Hoje, toda unidade de atenção primária tem teste rápido. Não é admissível chegar uma gestante que terminou o seu pré-natal, fez o pré-natal de atenção primária, que não fez teste de sífilis ou teste de HIV. Eu tenho teste rápido em todas as unidades. Se acontecer isso, denuncie, escreva, relate. Não pode. Atenção primária, saúde da família ou não saúde da família também. Todas têm. Tá? E aí, preencheu os requisitos, fez a consulta de puerpério depois, não sei o quê, blá, 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 blá. Completou, você ganha unidades contábeis. Quanto mais difícil de atingir, mais unidades contábeis. Quanto menos, por exemplo, planejamento familiar. Fez o planejamento familiar, você vai ganhar por quantas pessoas você fizer o planejamento familiar. Mas ganha muito menos do que fazer um pré-natal que você fica 9 meses lá acompanhando e depois faz o puerpério. E no final, se você, por exemplo, gestantes são 9 unidades contábeis. No final do mês, você pode fazer 100 planejamentos familiares ou finalizar 9 pré-natais bem feitos, que você vai atingir já o teu topo, o teu teto. Quem é que faz 9 pré-natais, finaliza-se numa equipe de saúde da família? Ninguém, não finaliza, não é um número tão razoável assim. Poucas pessoas, talvez um mês atípico assim, que você vai ter 9 gestantes. E quantas que vão fazer 100% do checklist? Poucas. Então, você vai ter que compor provavelmente com outras coisas que são prevalentes. Na Rocinha, talvez eles pontuem mais com tuberculose, porque é mais prevalente. Em Copacabana, talvez mais com hipertensão ou diabetes. Mas todo mundo é livre para pontuar com aquilo que ele atender bem. E aí muda a lógica. Eu não pago por número de pessoas que você atender, mas por quantas pessoas que você atender bem. E atender bem, ninguém vai questionar, porque é protocolo clínico baseado em evidência. A linguagem é a mesma. Tira aquela coisa assim, na minha prática é assim, na minha prática é assado. Não, o que tem evidência, pronto, deu. Tá? E é claro que a gente vai adequando os indicadores, tem alguns indicadores que são perversos, você induz uma má prática só para atingir o indicador, e aí você tem que ir ajustando. Próximo. Variável 2 é uma variável que todas as equipes, é uma forma de descentralizar o recurso que eu pago para a unidade, para ela fazer a gestão. Se todas as equipes forem bem, e aí uma equipe depende da outra, de indicadores que sempre são uma taxa, nunca é número absoluto, todas recebem R$3.000, por exemplo, por equipe de saúde da família, por mês. Uma unidade como Maria do Socorro, que tem 12 equipes de saúde da família, lá na Rocinha, tem a possibilidade de receber R$36.000 para eles gastarem no que eles quiserem dentro da unidade. Ah, vamos gastar com, sei lá, daí tem que fazer um plano de aplicação, claro. Vamos gastar, sei lá, fazendo um evento, tá, vamos gastar com evento. Para o congresso, custear congresso, pode-se gastar custear congresso. Ou uma unidade perto de vocês aqui decide comprar bicicleta elétrica para os agentes comunitários com esse dinheiro. Compra bicicleta elétrica com esse dinheiro, ok? É uma forma de descentralizar o recurso. E uma equipe depende da outra. E aí fica uma pressão inter-equipes para que se atinjam bons indicadores. E a variável 1, que eu coloquei, é a variável para a organização social. Se ela não cumprir algumas metas de abastecimento de unidade, etc., 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 ela recebe menos da parte variável dela, tá? Próximo. Próximo não. Esse aqui é uma série, como eu faço, que a gente lançou, tem poucos vídeos. Eu espero que com o curso de especialização a gente possa incrementar mais os vídeos, isso aqui está desatualizado, tá? São 2 links que a gente fez,
no YouTube, então tem mais de 90 mil acessos. E esse aqui, por exemplo, que é a remoção de cerume. É um vídeo que ensina como remover cerume. Simples assim. Ah, mas eu não me sinto capacitado, habilitado para remover cerume. Ok, você não se sente, então vamos lá. O que está precisando mais? Vamos treinar você. E aí eu começo a treinar as pessoas de acordo com o que elas mais precisam e não com base assim, treina todo mundo em escala sobre... Imagine pegar isso aqui, fazer um treinamento de remoção de cerume para todo mundo na rede. Não faz sentido. Eu tenho que treinar para aquilo que as pessoas mais precisam naquele momento. Eu tenho deficiência, eu particularmente tinha mais deficiência assim, em ortopedia. Cadê os orto aí? É uma encrenca você fazer diagnóstico diferencial, você examinar direito e é super, super prevalente. Eu tinha, não sei se vocês conhecem um livro, um livro americano, que foi feito da Sociedade de Ortopedia de lá para os médicos de família. Então, ele ensina de uma forma muito didática assim, como fazer algumas manobras, alguns procedimentos, e até cisto sinovial, por exemplo, fazer punção, ele ensinava infiltração de corticoide, intraarticular, enfim, algumas coisas que são procedimentos que foram incorporados assim, na atenção primária e que minimiza, que o ortopedista provavelmente faria isso também. Enfim, hoje, se eu tenho um médico de família, vai ao ortopedista, caso que já tentou fazer de tudo que o ortopedista faria, que fisioterapia, fazer compressa, às vezes é compressa, às vezes é gelada, às vezes é quente, é isso. Então, assim, fisioterapia, tentou raio-x, às vezes uma tomografia, dependendo da ressonância, não conseguir resolver a ortopedista, porque provavelmente é um caso cirúrgico, ou uma hérnia discal com indicação unilateral, não sei o que vai ter provavelmente um bom prognóstico cirúrgico. Então, quando chega para o especialista mais qualificado do paciente, maior a chance de ter resultado bom e a gente otimiza o especialista para aquilo que só ele consegue fazer. Tá? Então, esses vídeos aqui, eles estão disponíveis no blog da residência e no site da Subpav também, subpav.org. Depois eu vou deixar o site da residência também. E eu espero que a gente crie, talvez, blog do curso de especialização, algum lugar que a gente possa colocar essas aulas, esses vídeos, que é bem rico. Próximo. Aqui, enfim, exemplo de o seminário de inovações. Aí a gente a gente sempre traz algumas pessoas de fora também, porque às vezes a gente fica falando, as pessoas não valorizam tanto, né, quem é da casa e tudo mais. Então, você trazer, às vezes, alguém de fora, aqui o Dr. Juan Gervas, que é um espanhol super famoso aí na atenção primária. Próximo. Aqui várias aulas, vários vídeos, etc. Que, enfim, próximo, que estão todos no blog também. Nós desenvolvemos alguns guias rápidos, guia de bolso, porque às vezes é uma dificuldade para você acessar a internet e tudo mais. Então, a gente desenvolveu esses guias que são todos baseados em evidência, e eles são voltados para o médico de família. Então, ele é feito de médico de família para médico de família. E a linguagem vai ser a mesma aqui dos especialistas, porque a linguagem é única hoje em dia, assim, né? Não muda muito. Então, aquelas recomendações que são unicamente das sociedades de classe, não esperem encontrar aqui, que não vão encontrar. Tá? Por exemplo, PSA, recomendação de PSA, porque a Sociedade de Urologia, se bem que a Sociedade de Urologia Brasileira, eu me surpreendi recentemente, fui num evento na Câmara de Vereadores, e o presidente da Sociedade Brasileira está com um discurso diferente já, um discurso que hoje é sabido que você fazer rastreamento para câncer de próstata gera mais malefício para o paciente do que não fazer. Você causa mal para o paciente. Se você fizer, você está mandando mal, você faz uma má prática clínica. Isso é comprovado lá fora, todo mundo fala, as sociedades de outros países reconheceram, a brasileira tem mais dificuldade assim, de reconhecer isso, porque é uma questão de mercado pura e exclusivamente. Não tem outra explicação, não é uma questão clínica. E hoje em dia, gente, é isso, as evidências estão aí e a gente tem que melhorar o nível de discussão. Para mim foi um choque isso, um choque. Eu saí da faculdade, eu levei muito tempo assim, para digerir isso. Como é possível, uma coisa que é tão material, tão... Gente, como é possível? Não vou fazer o PSA e nem o toque. Não é possível. E na época, quando eu saí da faculdade, era nível de evidência, grau de recomendação,
3, que é um grau de recomendação assim que você nem indica, nem que faça, nem que não faça, fica meio em cima, ou indeterminado na época, enfim. Hoje em dia se sabe que foi para grau de recomendação 4, que recomenda-se que não faça porque você vai fazer mal para o teu paciente. E aí tem vários estudos que mostram, tem um guia do Ministério da Saúde, assim, o caderno de atenção básica, quem quiser, ficou curioso, ficou provocado por essa minha provocação, vale a pena dar uma lida e ver quais são os argumentos que são utilizados, ok? Então, atenção primária, DST é como básico, assim, como se eu tenho um paciente, assim, com cancro mole, qual é ou cancro duro, qual é a dose que eu vou recomendada, bem objetivo. Hipertensão, cardiovascular, ansiedade, transtorno também, trazendo para a atenção primária essa questão. 99,9% das pessoas com situações em saúde mental estão na sociedade, estão aqui nesse auditório, talvez muitos. E aí, o que acontece? Se eu esperar que todo mundo vai ter que passar por um psiquiatra, esqueça, não existe isso. 200 milhões de pessoas, a prevalência de saúde mental é muito grande. Então, não espere que vai ter profissional para todo mundo. Então, a gente está trazendo para a atenção primária essa questão de resolver até onde eu consigo resolver ao especialista aquilo que só ele vai fazer. Próximo. Aqui a ambiência das unidades, para quem nunca visitou uma clínica da família. Essa é a sala dos agentes comunitários. Aqui tem um mapa mais em zoom da área de cada agente comunitário. Toda a clínica desenhada para vincular as pessoas à sua equipe. Quando você vai numa clínica, você vê as fotos da comunidade. Então, são de pessoas da comunidade. Então, chega lá espalhadas em cima, assim. Bonito, claro, não pregada, com durex. Uma identidade visual mesmo. Então, chega lá, eu conheço a minha tia, minha mãe, sei lá, conheço a dona Maricota, sei lá. E fica mais próximo, assim, mais gostoso. E tudo, desde o mapa na unidade, para onde é que você... Qual é a tua equipe? É isso, entendeu? Tem um mapa de cara quando você chega na unidade. E cada consultório, ele tem um desenho e o nome da sua equipe. Então, você sabe que sempre vai ser atendido ali, independente se for criança, idoso, adulto, gestante, blá, 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 todo mundo vai ser atendido sempre naquele consultório. E aqui o agente comunitário, ele lança o acompanhamento dos pacientes. O agente comunitário, ele faz parte do trabalho dele acompanhar mensalmente todo hipertenso, todo diabético. E aí a gente cria, isso recomendação pelo Ministério da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fez as nossas recomendações o quanto que eu espero do agente comunitário, por exemplo, se eu sou uma paciente saudável. É diferente de o quanto que eu espero de um agente comunitário se eu sou gestante. Gestante, todo mês eu tenho que ir. Um paciente saudável não é todo mês. E isso a gente teve a coragem de colocar por escrito também, que não é todo mês e reconhecer, não é, porque não vai dar conta. Não é, eu tenho que priorizar de acordo com classificação de risco mesmo. Então, assim, o diabético, que tem mais chance de desenvolver um evento isquêmico, enfim, ele precisa ser mais avaliado mais periodicamente do que um paciente que, enfim, do que um hipertenso leve, por exemplo. Próximo. Aqui a ambiência das unidades, próximo. Aqui a sala, uma das salas temáticas, então, a sala com desenho pediátrico e tal, para ser mais... Então, a gente tem uma sala da equipe, que é uma sala multifuncional, que eu posso atender todo mundo, e aqui tem uma sala... Daí, enquanto o médico está numa sala, o enfermeiro pode estar atendendo aqui, ou vice-versa, enfim, porque os dois atendem concomitantemente. Próximo. Aqui a nossa sala de observação, próximo. Ultrassom, então, em todas as unidades, e tem raio-x digital em todas as clínicas da família, tá? E isso é importante de conhecimento, porque senão vão achar sempre, tem que ser no REG raio-x. Não é. É ruim, é pior. Ele pode fazer na própria unidade, perto da casa dele. Ele para um ponto antes da casa, no ônibus, salta um ponto antes e faz. Próximo. Podemos avançar? Vou entrar agora no tema de regulação, que eu acho que é um tema mais importante assim, para vocês nesse momento. A regulação, quando eu falo, regulação, é a organização da rede, como que a gente desenhou. A gente desenhou, seguindo esse princípio da atenção primária, coordenando, trazendo para a atenção primária, a gente colocou uma regra hoje, que toda unidade
de atenção primária ela é solicitante, então todo médico de atenção primária hoje tem a senha do SISREG, do Sistema de Regulação. Sistema de regulação, o SISREG, é um sistema que é feito por pessoas, nós que organizamos o sistema, então quando a gente, é super comum dizer, esse SISREG não funciona. Calma, o SISREG é um sistema, a gente está falando que o nosso sistema de saúde não está funcionando. E o que não está funcionando? Por que não está funcionando? Onde que a gente precisa melhorar? Em 2009, a gente fez um movimento na rede que foi ruim. A gente trouxe muitas vagas dos hospitais federais para o sistema de regulação municipal e não foi possível fazer a regulação. A gente não tinha estrutura suficiente para essa regulação e teve que reverter. E isso causou muito desconforto e uma desconfiança gigante no sistema, na capacidade da prefeitura, da secretaria de operar essa regulação. Em 2012, a gente teve um segundo movimento, que foi um movimento de descentralização do sistema de regulação. Por quê? Não era possível, a gente tinha uma central de regulação com 10 médicos reguladores, que regulavam tanto o infartado, vaga de UTI, vaga de todos os outros internados, clínica, etc., e os casos ambulatoriais. Quem é que tinha capacidade de operar um sistema desse com 10 médicos? Impossível. Nós descentralizamos a regulação ambulatorial em 2012 para toda a unidade de atenção primária. Então, toda a unidade de atenção primária passou a solicitar e a gente recomenda e foi melhorando cada vez mais. É muito melhor que o próprio médico entre no sistema ali e já escreva do que um administrativo que às vezes erra a letra, não sabe direito qual dos procedimentos são os nomes diferentes, mas assim, que dizem quase a mesma coisa. Eu qualifico muito se eu coloco o próprio médico solicitando o exame e toda unidade de atenção primária passa a ser reguladora também. Então, eu tenho um médico que é o responsável técnico que regula as vagas. E é diferente eu dizer, cara, porque na central de regulação há ortopedista, dor articular. É possível mandar a ortopedista dor articular? É um absurdo, não é um absurdo? O cara vai gastar o tempo dele para ficar investigando, daí solicita raio-x, daí volta, depois... É um absurdo. Então, assim, o médico da central de regulação antes derrubava a vaga e dizia assim, é um absurdo. Derrubou, ok. É muito longe, é muito distante, é muito frio, culpa de quem? Do SISREG. Quando a gente passa para o médico de atenção primária da unidade fazer essa regulação, é diferente. Chega para o colega, cara, porra, tu está me expondo a unidade, porque assim, o que você está mandando? O que o ortopedista, nesse caso, vai fazer diferente de você? Nada. Ele vai iniciar as mesmas coisas depois. Quando for um caso cirúrgico, realmente, que precisa, sei lá, de uma artroscopia, de qualquer outro procedimento cirúrgico, esse é o momento de encaminhar para ele, já vai com os exames, já vai um pouco mais qualificado. Então, essa que foi a ideia. No começo, claro que ainda temos muitas dificuldades e tudo mais, e aí muda um pouco de acordo com a unidade que é mais responsável pelos seus pacientes e se responsabiliza. Todo mundo fala de linha de cuidado, mas a gente vê no sistema hoje, é visível quem cuida mais e pratica mesmo a linha de cuidado, que todos falam. Por exemplo, você pega assim, Clínica da Família Maria do Socorro, lá na Rocinha, que eu citei já várias vezes. Eu abri, sei lá, semana passada, tinham 120 solicitações no sistema de regulação, para 12 equipes vezes 3.000 pessoas, 36.000 pessoas que eles cobrem lá na Rocinha. Não é nada, é muito pouco. Por quê? Porque o médico regulador já regulou ou porque eles solicitam menos que normalmente. Então, se eu não qualificar a solicitação, eu vou estar desperdiçando vagas importantes, não vou? Vou estar colocando pacientes que poderiam chegar ao especialista, que vai otimizar, que o especialista vai fazer uma grande diferença, e colocando hipertenso leve para o cardiologista. Então, isso na Inglaterra eles chamam o nome de gatekeeper, que é o porteiro mesmo, é o cara que diz quando que vai ao especialista. E isso a gente faz no momento da solicitação, tá? E no momento de regulação desse médico regulador. E eu sei o nome e sobrenome dele e ele ganha mais por isso também. Ele ganha 1.600 a mais para fazer esse trabalho. E ele não sai da função
de atendimento da equipe de saúde da família. Ele continua atendendo e faz isso além. Ele pode fazer em casa, pode fazer no trabalho, no plantão. Oi? O sistema web, então ele pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Entre um paciente e outro, otimiza, enfim, faz quando ele quiser. E eu tenho o nome e o sobrenome desse cara. E eu sei, se ele estiver regulando mal, mandando mal, eu sei que ele fez besteira. E eu chamo esse cara e assim, cara, o que está acontecendo? Não sei o quê. O que a gente espera desse médico regulador? Desse responsável técnico? Que seja o cara mais atualizado, que seja uma influência entre os colegas e que forme opinião. Por que mandar para o endócrino um paciente com diabetes tipo 2? Enfim, se a gente pode manejar, não sei, claro, tem um outro elemento. O sistema de regulação todos conhecem, o CISREG, a cara dele. É importante que os serviços conheçam, que os residentes de vocês conheçam, que vocês conheçam e manipulem o sistema. Isso é muito importante, assim, para vocês verem as dificuldades também. Aqui no sistema de regulação é possível, ele pode ser encarado de várias formas, esse sistema. Tá? É ideal, é lindo, maravilhoso, perfeito? Não é. Mas assim, ele pode ser, no mínimo, ele é uma gestão informatizada da sua fila, da sua agenda. É uma gestão de agenda. Se você encarar o CISREG assim, já é legal. Se você encarar além disso, você pode ver qual é o paciente que você vai receber amanhã no seu ambulatório, ou quando você quiser. Você vê qual é o caso. E isso faz toda a diferença. Você vê o que foi escrito. Você pode interagir, pode derrubar a vaga, se for o caso de consulta mal encaminhada. Você pode ligar para a unidade e dizer assim, escuta, você está mandando um cara com dor articular e passou, regulador, cara, o que você está fazendo aqui? Derruba essa vaga aí, vamos colocar um outro paciente melhor. Ou a gente pode ir além e fazer isso como uma telemedicina. Então, Hemorrio, por exemplo, hoje faz isso com... Você pode atender para mim, por gentileza? Ele faz isso como uma telemedicina. Então, o paciente que é encaminhado, o próprio regulador lá do Hemorrio, por exemplo, já devolve no mesmo dia, 1, 2 horas depois, devolve. Cadê o hemograma? Cadê a plaqueta? Ah, é tanto. Não, mas e cadê isso? Como é que tá? Vai interagindo. Ah, ok, esse paciente é urgente, manda já para cá. Esse paciente não é urgente, nem venha para cá, maneje aí. Enfim, existe uma destinação. Então, pode ser utilizado como... tudo depende de como a gente utiliza o sistema, ok? Próximo, que esse aqui a gente já viu. Então, prioridade aqui, ó, vermelho até 30 dias, amarelo 90, verde 180 e azul mais que 180, ok? Atenção, trata-se de regulação ambulatorial, toda situação que necessitar de imediato, né, remoção, não sei o quê, não coloque no CISREG ambulatorial. Próximo. Regulação ambulatorial, a gente tem algumas regras que estão no site lá da Subpav. E a gente tem folders que disponibiliza para a população. Próximo. Todas as vagas devem ser disponibilizadas. Primeira regra. Se não disponibilizar a vaga, não tem vaga para todo mundo. Somente a atenção primária pode solicitar o exame. Primeira coisa que vão dizer daí, mas eu estou penalizando o paciente, coitado do paciente. Ele vem para mim, sou pneumologista pediátrico, e eu quero encaminhar ao cardiopediatra. E ele é penalizado, porque ele tem que voltar para a atenção primária. Não é. A atenção primária, ele vai pegar a requisição, ele antes pegaria e colocaria no NIR lá do Hospital dos Servidores, ele entraria uma fila gigante, não sei o quê, coloca no NIR. Depois, quando sai a consulta, vem da casa dele lá de Santa Cruz para pegar a requisição, volta para Santa Cruz. Aí vai no dia da consulta, volta, o cardio vai pedir um monte de exame mais, volta, e aí fica indo e vindo, indo e vindo. Agora não. Alguns exames ele vai fazer perto da sua casa, o que for possível, e o médico, a unidade de atenção primária vai pegar essa requisição e vai agendar para o mais perto da casa dele, e não necessariamente os servidores do Estado, mas que vai ser mais interessante para o paciente. Fez todos os exames, volta, e aí tem outra regra, é a obrigação da unidade executante marcar os seus retornos. Tá? Aí tem todas as regras, a solicitante deve ser inserida, a solicitação deve ser inserida preferencialmente pelo médico solicitante, já falamos isso, a solicitação deve ser escrita de forma clara e conter o maior número. Isso aqui é igual advogado, se você não defender bem
o sujeito, não adianta, não vai conseguir consulta. Se tem uma consulta para o regulador que foi mal preenchida, mal solicitada, vai ficar para trás. Você vai ter dúvidas, vai atrasar a vida do teu paciente. Quanto melhor você escrever, melhor. Você é o advogado do teu paciente, nesse caso. Próximo. É responsabilidade do CMS ou da clínica da família informar o data local. Então, o CMS que tem que dizer, querido, vai lá e na consulta, tua consulta com o doutor, esqueci o nome do doutor lá, que tinha dia 6, vai lá e daí tem um preparo. Quando você marca, tem uma autorização, você imprime a autorização para o paciente e tem um preparo. Ah, faça isso, faça aquilo, traga tal exame, que a própria unidade preenche, ok? E se a unidade, os servidores do Estado, por exemplo, ou qualquer outra, para não ficar focando nela, coitada, também, sei lá, o Lourenço Jorge, que se tiver um ambulatório, enfim, não tem, mas se tivesse, autorizou assim, o exame, é mais fácil de avisar quem? O hospital aqui ou uma unidade de atenção primária, o paciente? Claro que a unidade de atenção primária, provavelmente o prontuário, os dados cadastrais vão estar mais atualizados na atenção primária. E eu tenho agente comunitário em 22% aqui, mas 45%, 47% do município. Então, a chance maior é na atenção primária. Por isso, também, descentralizar e passar a unir dos hospitais para a atenção primária, nesse caso. Tá? Cabe à executante a oferta de vagas e a configuração das suas agendas, gestão da agenda. Cabe à unidade executante o reagendamento e garantido atendimento. Aconteceu um tsunami, não importa, você é responsável por remarcar o paciente e aí vai remarcar internamente mesmo, não tem que garantir o atendimento do paciente. A unidade solicitante e executante devem fazer o contato telefônico antes para diminuir o absenteísmo. Próximo. O cancelamento do procedimento agendado tem que ser em tempo hábil. Se eu cancelar um dia antes, é uma sacanagem com o paciente. Eu desperdiço essa vaga, eu posso disponibilizar para outro paciente. São regras muito simples, básicas, né, óbvias, mas que a gente colocou num papel, essa que tem um grande ganho. O check-in. Se a unidade executante não fizer o check-in, consta como se o paciente não tivesse ido, e o absenteísmo aumenta. E é obrigatório o preenchimento de contrarreferência pela unidade executante. Próximo. O regulador, o RT, a gente já falou muito dele. Próximo. 10 maiores pendências, então, oftalmo geral, 23 mil. Fisioterapia, 2.600. Neurologia, pediatria, 2.239. E assim vai, certo? Próximo. Exames de ultrassom. Aqui, 15 mil. Ah, você não falou que tem ultrassom em toda a unidade? Mas aqui ele é o grupo de ultrassom, entra Doppler, a maioria aqui é Doppler. Ressonância magnética e assim vai. Tá? E aí o nosso trabalho na secretaria é tentar resolver, colocar mais vagas para dentro, e o que eu não consigo, como oftalmo, enfim, Doppler, eu tenho que contratualizar e comprar do serviço. Próximo. Absenteísmo, então, está em 53%, grande parte porque as unidades não checam, não dizem que o paciente foi, e de fato, se você ligar, muitos foram. Mas tem outros motivos também, porque é longe, porque o paciente não foi avisado, etc, etc, e a gente precisa reconhecer isso e ir melhorando. Próximo. Regulação de internação hospitalar, também temos folder, está no site. Próximo. Algumas regras, assim, onde procuro, quando eu estou doente, quando tenho um problema de saúde, etc, etc. Próximo. Todas as vagas, os leitos devem ser disponibilizadas, a solicitação para internação deve ser atualizada. Se eu não atualizo o mapa de leitos, não adianta, eu não estou fazendo um advocacy para o meu paciente bom, porque os dados ficam desatualizados, às vezes o paciente evoluiu, precisa de uma UTI agora, eu não atualizo, vou fazer mal para o paciente. Vai sair uma vaga, chega a ambulância, leva o cara para uma vaga inadequada. Ao menos 2 vezes ao dia, atualizar o mapa de leitos para que a gente possa marcar lá na central. Cabe aos médicos da central de regulação decidir a melhor vaga. Então, assim, baseado em protocolo clínico, nem sempre os pacientes que estão no CER aqui da Barra ou que estão na sala vermelha, na sala amarela do hospital de vocês aqui do Lourenço, precisam ser internados aqui. Talvez um paciente com câncer que vai ficar muito tempo, vai ser melhor conduzido se a gente internar, por exemplo, no hospital federal, no hospital de maior complexidade. Por isso que é importante que a central visualize todas essas vagas. É isso que a gente está colocando. Ótimo, próximo. Uma vez disponibilizada a vaga, tem que receber o paciente. É regra. Assim, você disponibiliza a vaga. O que a central faz? Você atualiza o mapa de leitos,
Aí de manhã tem que mandar um e-mail, manda o e-mail, daí a central ainda liga, olha, aquela vaga ainda está disponível. Parece que tem que ficar pedindo um favor. Não, é um sistema em que a gente tem que confiar no sistema. Se a unidade disponibilizou, ela vai receber aquele paciente e vai ficar com o paciente. Então, assim, se eu ocupei a vaga por um outro paciente da emergência, eu vou atualizar, vou informar a central. Ok? Próximo. Não há necessidade de consentimento do paciente, isso é um clássico, não é? Algumas unidades no município, hospitalares, ainda ficam esperando os familiares, mesmo que seja um paciente adulto, em plena condição física e psíquica, mental, qualquer coisa do gênero. Porque existe uma lenda urbana neste município que eu preciso ter o familiar. Não existe nada escrito em lugar nenhum disso. Só se for incapaz, né? Claro, ou menor, assim, o cara está numa UTI, não sei o que, entubado, não sei o que, é diferente, né, a situação. Então, é bom senso, basicamente. Próximo. Então, aqui um pouco de leitos, média de solicitações diárias de UTI, 40, dentre elas 7, em média. Às vezes eu tenho 17 mandados judiciais e uma vaga diária em média de CTI. Como resolver isso? Dificílimo. UTI, e aí tem um outro problema. Vaga de CTI, por exemplo, o Estado regula as dos hospitais estaduais e dos federais. E o município regula dos municipais. Nunca vai dar certo. Tem que colocar tudo num pool. Então, aqui, por unidade hospitalar, o quanto de leitos de CTI, o quanto que oferta por mês. Olha só, é surreal. Leito pediátrico e assim vai. Próximo. Clínica médica. Clínica, leito clínico é uma encrenca também. Tem hospital, e aí vai ver os critérios também dos hospitais. Eu não aceito em macro, eu não aceito nisso, não aceito aquilo. Eu aceito paciente que está andando, que está super bem, que pode ir para casa. Não dá. E aí a gente desperdiça a vaga, certo? E precisa haver não tem macro? Por que não tem macro? Uma coisa tão básica. Vamos lá, vamos colocar macro. Próximo. Então, a área hospitalar, de internação hospitalar, é o ponto mais crítico para nós, mais que ambulatorial. Temos uma dificuldade muito maior, desde a atualização do QNES, não confio no que está no QNES, disponibilização de vagas, etc., etc., regulação, tem uma série de encrencas aqui. Então, quantos leitos cirúrgicos, leitos complementares a gente tem no município inteiro? 7.600 é leito suficiente, assim, para a cidade. Tudo bem, precisa mais? Ok, legal, precisa mais. Mas alguns leitos mais qualificados, de UTI, a gente tem que mudar o perfil. Leito de criança, aquela criança que, para tratar diarreia ou tratar pneumonia, sobra no município. Então, a gente tem que mudar o perfil, de repente adequar mais a um perfil de um leito de CTI, um leito intermediário. Então, é mudar perfil mesmo, é um momento que a gente tem que enfrentar agora. Tá? Próximo. Aqui o CPF, obrigatoriedade, todo paciente na atenção primária desde 2013 já precisava, para se cadastrar e ser atendido na atenção primária, tem que ter CPF, CPF acima, ou DNV, Declaração de Nascido Vivo, que nós mesmos que produzimos, acima de 16 anos faz na internet de graça, então a própria unidade de atenção primária faz para o paciente na hora, você faz na hora, não demora 2 minutos para fazer um CPF. E nas UPAs e nos CERS, nas emergências dos hospitais, passa a ser obrigatório também. Mas aquele caso indigente ou que chega, sei lá, Glasgow 5, o que eu faço? É uma exceção, você vai justificar porque é isso, deu, acabou, bom senso. Próximo. Nós mudamos isso, já estamos acabando, tá? Eu sei que é uma enxurrada de slide aqui, eu peço desculpa, mas assim, estamos acabando. Isso é importante para a área hospitalar, que a gente mudou a forma do sistema. Antes, vocês tinham que solicitar a vaga para o paciente. O paciente internou pela emergência. Vamos supor, está lá na clínica médica já, ou está na pediatria. Você precisava, mesmo assim, solicitar a vaga no sistema de regulação para gerar um númerozinho. Todos sabem o que eu estou falando, né? O númerozinho ali do AIH, ok? Eu pegava, o que fazia? Levava 2 dias para fazer essa porcaria. Eu pegava esse númerozinho, aí tinha que ir para um outro sistema igual de faturamento e digitar tudo de novo e preencher. Ao passo que a gente tinha mais de 1.000 solicitações, a maioria administrativas, para a nossa central de regulação. Quem é que faz
Como é que você separa dentre 1000 pessoas? Imagine o regulador, chega lá, vou trabalhar hoje, chega lá 1000 e poucos, qual daqui que eu vou ver que está precisando de vaga agora mesmo ou não? Então eles gastavam horas ali só para começar a organizar aquela fila, impossível. Acabei com isso, então não se usa mais o Sysreg, a gente fez uma outra plataforma que em 30 segundos ou menos, você libera o seu EH, o seu número, toca a vida, e no Sysreg, só paciente que precisa de transferência hospitalar. Eu estou na emergência de um hospital do SER, preciso ir para outra unidade. Tá? Próximo. Plataforma de ambulância, isso foi um golaço para atenção primária, levava em média 6 horas assim, para chegar uma ambulância quando tinha um caso mais grave, aquele caso que a gente falou do infartado, aquele caso da gestante, 6 horas. Quando a gente colocou a plataforma, começa a contar o tempo do regulador. Então eu sei o tempo até disparar a ambulância. Caiu para 35 minutos, 40 minutos para chegar uma ambulância de atenção primária. As UPAs foram inseridas na plataforma e a tendência é a gente colocar os hospitais também, as emergências dos hospitais, tá bom? Próximo. Aqui o sisteminha de autorização ambulatorial, é essa carinha dele, próximo. Aqui tudo vem pré-preenchido, eu só preciso preencher 3 coisas: nome do paciente, data de nascimento e a data de internação. Deu, só isso. Próximo. Aí ele te gera o número de EH. Acabou o problema do Sysreg ali para internação administrativa, que eu digo, que o paciente já está no leito. Para que então para o Sysreg? Próximo. Aqui a gente redesenhou o mapa de abrangência para o município do Rio de Janeiro, para cada tipo de situação, cirurgia, clínico, etc, etc. Para o SAMU, isso aqui se aplica mais para o SAMU. Então eu tenho um paciente aqui em Santa Cruz. Para onde que eu vou? Pedro II. Tá, ali é óbvio, mas aqui, por exemplo, Alto da Boa Vista, isso aqui é uma unidade que tem um Alto da Boa Vista. Então, nem sempre o mais perto no mapa, o bairro do lado, é o bairro mais rápido. Isso aqui a gente fez através do Google Maps mesmo, daquela tecnologia, tipo, dirigindo. Então, quanto tempo mais rápido para chegar. E aqui a gente redefiniu as referências para cada... Então, aqui o Pedro II, se tiver qualquer um nesses bairros, vai lá para o... Esse aqui é o Rocha Faria, e assim vai. Próximo. Pediatria, a mesma coisa. Aqui tem erros, tá? Isso aqui é erro, depois a gente já ajustou, isso aqui é erro, obviamente que não é mais perto aqui. Isso aqui é erro do sistema. Próximo. Psiquiatria, e assim vai. Próximo. Então, o Sysreg a gente já falou. Existe uma plataforma, casos sem noção, por exemplo, que mandarem para você, casos mal encaminhados. Notifica a reg, você identifica qual foi a situação, reclama. A pessoa que fez a besteira vai receber um e-mail também, a unidade vai receber, você vai receber um e-mail comunicando e a central de regulação vai receber também. É tipo uma ouvidoria. E ao contrário também, o paciente foi mal atendido, etc, etc, na unidade executante, a solicitante pode fazer ou o próprio paciente pode fazer também, tá? Solicitante, executante e usuário. Só colocar notifica reg também no Google ou acessar a plataforma Subpav que tá, ela é liberada. Próximo. Aqui, indicadores sentinela, por exemplo, para sífilis congênita. Hoje nós temos um problema de sífilis congênita porque não há uma integração das unidades de atenção hospitalar, maternidade, por exemplo, com a atenção primária. Mesmo que eu tenha feito um pré-natal super bom, vira sífilis congênita. Por quê? Porque se eu não tenho a história do parceiro do tratamento, não tenho a história do tratamento da gestante, vira sífilis congênita. E aí, o que eu fiz? A gente mapeou pelo endereço e georreferenciou. Cada pontinho desse direcionado para aquela equipe de saúde da família, porque a equipe não fica nem sabendo que foi notificado. E eles podem olhar agora e ver que, por exemplo, essa notificação aqui, eles veem online ali, que está digitalizado, veem que aquele paciente da dona Fernanda foi notificado como sífilis congênita, apesar de não ter nada clinicamente, não sei o quê. E não é. Não é porque eu conheço o paciente, eu tratei com 7.200.000 unidades de penicilina. O mesmo levou. Tem relatos que levou. E era cicatriz, é isso que você está falando? Não era um caso, não preenchia diagnóstico, era cicatriz. Imunológico
Ou só o fato de não ter também já acaba virando. Não necessariamente precisa fazer o exame. Só o fato no pré-natal de não ter feito orientação, investigação, enfim, já vira. Por isso, assim, Rio de Janeiro tem uma coisa errada. A gente não é tão ruim assim. Porque a média do país está em 6 por 1.000 nascidos vivos, sífilis congênita. No Rio de Janeiro, a gente estava com 18, 3 vezes mais do que a média. E você pega assim, não, me desculpe, a média era de 2 e pouco por 1.000. O Rio de Janeiro, o segundo colocado estava em 6 por 1.000, o Rio de Janeiro estava em 18. Não é possível, alguma coisa estava errada. E a gente detectou na atenção primária que a gente estava usando uma ficha de 2001. Na ficha de 2001 da gestante, não constava a história do parceiro. Em 2007, 2009, que incluiu o parceiro. Então, todo caso de sífilis na gestação acabava virando sífilis congênita, quase. Um absurdo. Assim, uma questão burocrática boba. Tá? E aí tem entendimentos também. Você pega uma maternidade... Maria Amélia, por exemplo, tinha 74% de prescrição inadequada. Você acha que a Maria Amélia não sabe prescrever sífilis na gestação? Sabe, 74%. Por quê? A mesma pessoa, e aí você pega o carimbo da pessoa que era uma enfermeira sanitarista, enfim, não vou citar o nome porque eu não lembro do nome, senão eu citaria, porque é importante, né, a gente responsabilizar, todo mundo tem responsabilidade no sistema. E aquela enfermeira, ela tinha a interpretação dela de que eu prescrevia quantas doses que a paciente realmente tomou. Se eu estou no hospital, eu estou vendo ela agora, é lógico que eu vou colocar que foi uma dose só de penicilina. E não a dose que eu prescrevi. Todo o caso dela virava prescrição inadequada. Óbvio. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Muito ruim isso. E a gente vai melhorando, vai identificando e vai melhorando o sistema. Próximo. Um exemplo de integração da atenção primária e atenção secundária hospitalar. Próximo. Você pode fazer o download do atestado, da declaração de comparecimento, de tudo que é padrãozinho. E tem uma ficha que eu queria chamar a atenção, que é encaminhamento da secundária para atenção primária. Toda vez que você for mandar um paciente para a unidade de atenção primária, você vai ver onde será atendido, ou alguém do seu NIR, alguém da sua equipe, e tem um formulário padrão sabe aquele... A referência e contra-referência todo mundo conhece, só não usa. É difícil ver uma contra-referência preenchida. Mas aqui é um míssil teleguiado, é um formulário que nem foi referenciado para você. Você está encaminhando porque o paciente veio por meios próprios, por exemplo, você está encaminhando. Tá? E aí vai lá, unidade do paciente, se quiser colocar a equipe, é super bom, o nome do médico, porque vai um míssil teleguiado mesmo. Tá? Aumenta a chance do paciente chegar até o seu responsável pelo cuidado. Próximo. Próximo. Aqui a plataforma, criar nova conta, próximo. Vai passando que é só imagem aqui. Aqui tem vários banners, esses REG aqui é um exemplo deles, tem, enfim, o Kines, quiser ver o número de equipes, próximo. Todas as unidades, protocolo para o regulador, manual do regulador, próximo. O protocolo do regulador, então tem um protocolo e isso está em construção eterna. Eu queria a ajuda de vocês também, quem quiser contribuir, para dizer assim, olha, não concordo com isso, eu quero acrescentar um procedimento, não tem todos aqui. Próximo. Como acessar, como solicitar a vaga, próximo, a gente já tinha visto isso. Prioridade, próximo, está redundante. E a relação de medicamentos, relação municipal, tá? Nós temos um padrão de medicamentos, a gente precisa agora padronizar das UPAs, porque cada uma está com uma grade diferente, a gente precisa adequar isso, tá? Na Subpav a gente tem 217 itens, de medicamentos, e a gente precisa revisar também, tem alguns medicamentos em excesso também, que a gente acaba não revisando com tanta frequência e eles acabam sendo solicitados ainda e oferecidos. Próximo. Acabou. Agradeço o tempo, a disponibilidade de vocês, a paciência e me coloco à disposição. Pena que eu consumi muito tempo falando.
igual uma metralhadora para vocês. Mas, enfim, estou à disposição.